Meu nome é Marina, e em 7 dias eu vi o fim de tudo. Não através de profecias, não através de visões místicas, mas através de um telescópio. Um telescópio que não deveria existir, que mostra coisas que não deveriam ser vistas. Em julho de 2025, a NASA anunciou a descoberta de 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar a cruzar nosso sistema solar. Para o mundo, era apenas mais uma descoberta científica fascinante. Mas para mim, para algumas pessoas, era algo diferente. Era um sinal, um aviso, um olho observando nossa pequena rocha azul flutuando no vazio. Eu herdei um telescópio do meu tio, um objeto antigo de 1897, coberto de símbolos estranhos e inscrições em latim. Ele me avisou para nunca olhar através dele, para nunca apontar para 3I Atlas. Mas eu sou teimosa, sempre fui. E quando olhei, vi memórias de civilizações que não existem mais. Vi o fim de mundos distantes. Vi algo imenso, antigo, impossível, olhando de volta para mim. E entendi que em 73 anos será a nossa vez. Esta é a minha história. A história dos 7 dias que mudaram tudo. Os 7 dias antes do fim começar. E se você está ouvindo isto, talvez já seja tarde demais. Porque uma vez que você sabe, uma vez que você vê, não há como desver, não há como voltar atrás. Meu nome é Marina e esta é a verdade sobre 3I Atlas. Vou começar do início. Meu nome completo é Marina Oliveira, tenho 28 anos. Sou designer gráfica e moro em São Paulo, no bairro da Liberdade, em um apartamento velho dos anos 60. Uma vida comum. Trabalho comum, sonhos comuns. Sempre fui fascinada pelas estrelas. Desde criança, eu passava noites acordada olhando pela janela, imaginando o que existia lá fora, além do nosso pequeno planeta perdido no cosmos. Minha mãe costumava me chamar de sonhadora. Dizia que eu tinha a cabeça nas nuvens. Mas minha mãe morreu quando eu tinha apenas 6 anos. E as circunstâncias nunca foram totalmente esclarecidas. Tudo que eu sabia era que ela foi encontrada no Parque Ibirapuera em uma manhã de janeiro de 1998. Congelada, em pleno verão paulistano. Com mais de 30 graus? Os médicos nunca conseguiram explicar. O caso foi arquivado como causas naturais inexplicáveis. Meu pai nunca quis falar sobre isso. Ele se fechou, ficou distante. E eu cresci com essa lacuna, esse vazio, essa pergunta sem resposta. O que realmente aconteceu com minha mãe? Eu vivi com essa dúvida por 22 anos, até outubro de 2025. Foi quando meu tio materno, professor Augusto Ferreira, morreu repentinamente. Ataque cardíaco fulminante, disseram. Mas eu sabia que tinha algo estranho. Ele tinha 58 anos, era saudável, ativo. E nos últimos meses ele havia se isolado completamente. Não atendia ligações, não recebia visitas. Quando os advogados me contataram, descobri que ele havia deixado tudo para mim. A casa, os livros, os equipamentos astronômicos e um telescópio. Um telescópio muito, muito antigo. No início de novembro, fui até a casa do tio em Pinheiros. Assim que entrei, senti que algo estava errado. A casa estava escura, gelada, papéis espalhados por todo lado, mapas estelares cobrindo as paredes e desenhos. Centenas de desenhos do mesmo símbolo repetido obsessivamente. Um círculo com uma cauda, como um cometa.
mas com algo no centro que parecia um olho. Subi ao sótão onde ele mantinha seu pequeno observatório pessoal. E foi lá que o vi. O telescópio. Refrator antigo. Latão e mogno. Claramente do século XIX. Mas havia algo de diferente nele. Inscrições em latim gravadas na base. Símbolos estranhos nas lentes. E uma sensação... como se o objeto estivesse vivo. Esperando. Ao lado dele encontrei uma caixa de madeira com os diários do meu tio e uma carta. Uma carta endereçada a mim. Abri com mãos trêmulas e li as últimas palavras dele. Marina, se você está lendo isto, significa que eu falhei. Significa que não consegui destruir o telescópio a tempo. Perdoe-me. Sua mãe não morreu por causas naturais. Ela viu, assim como eu vi. O telescópio mostra coisas que não deveriam ser vistas. Em julho de 2025, eles anunciarão 3I Atlas. Mas não é um cometa, Marina. É um olho. E se você olhar, ele olhará de volta. Não faça o que eu fiz. Não faça o que sua mãe fez. Destrua tudo. E nunca olhe para 3I Atlas. Porque se você olhar, você verá o fim de tudo. Li a carta 3 vezes. Meu coração batia descontroladamente. Eu deveria ter ouvido o aviso. Deveria ter destruído tudo ali mesmo. Mas não fiz. Porque eu sou teimosa, curiosa e precisava entender o que realmente aconteceu com minha família. Então levei o telescópio para casa. E com isso, dei o primeiro passo em uma jornada sem volta. Uma jornada de 7 dias. 7 dias até o fim. 18 de novembro de 2025. Terça-feira à noite. Voltei para o meu apartamento na Liberdade carregando o telescópio e a prancha de documentos. São Paulo estava barulhenta, como sempre, mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que eu não conseguia explicar. Montei o telescópio na minha pequena varanda. A vista não é grande coisa, apenas alguns pedaços de céu entre os prédios, mas seria suficiente. Abri meu laptop e comecei a pesquisar sobre 3I Atlas. As informações eram fascinantes. Descoberto em 1º de julho de 2025 pelo sistema Atlas no Chile. O terceiro objeto interestelar confirmado a atravessar nosso sistema solar. Depois de Oumuamua em 2017 e 2I Borisov em 2019. Os astrônomos descreviam 3I Atlas como um cometa ativo, viajando a mais de 246 mil quilômetros por hora. Tudo parecia normal, científico, explicável. Por que meu tio estava tão obcecado com isso, pensei. E foi então que decidi. Eu iria olhar. Apenas uma vez. Apenas para provar para mim mesma que não havia nada de especial, que era só um cometa distante, que a carta do meu tio era produto de uma mente perturbada por luto e solidão. Peguei meu celular, encontrei as coordenadas exatas de 3I Atlas no aplicativo de astronomia. Ajustei o telescópio cuidadosamente. Respirei fundo e olhei pelo ocular. No primeiro momento, não vi nada. Apenas escuridão. Estrelas distantes tremulando. Pensei que talvez as coordenadas estivessem erradas. Mas então, algo começou a aparecer. Não era como olhar para um cometa normal. Havia imagens, flashes,
fragmentos sobrepostos, como memórias. Pisquei várias vezes. É ilusão de ótica, pensei, ou as lentes estão sujas. Mas quanto mais eu olhava, mais claras as imagens ficavam. Vi uma cidade, mas não era uma cidade da Terra. A arquitetura era impossível. Ângulos que desafiavam a geometria, estruturas que pareciam flutuar. O céu tinha 3 sóis e havia criaturas, seres vagamente humanoides, mas diferentes. Eles estavam olhando para cima, para algo que estava descendo dos céus. E seus rostos expressavam algo universal: terror absoluto. Tentei me afastar da ocular, mas não conseguia. Era como se meus olhos estivessem colados à lente. As imagens continuavam. Agora vi o céu daquela cidade alienígena escurecendo. Não era uma noite natural. Era uma escuridão que não era ausência de luz, mas presença de vazio. As estruturas começaram a congelar. Os seres pararam no meio de seus movimentos, transformados em estátuas, preservados em seus últimos momentos de terror. E então, vi o olho. Imenso, incompreensível. Não tinha forma definida. Era como um buraco na realidade, mas ao mesmo tempo eu sabia que estava sendo observada. O olho estava examinando aquele mundo congelado, catalogando, coletando, preservando. E então ele piscou, se moveu e focou diretamente em mim. Me afastei violentamente do telescópio, caí para trás. Bati contra a parede da varanda, meu coração explodindo no peito, suor frio escorrendo pelo meu rosto. O que acabei de ver? Olhei para o telescópio. Parado, silencioso, apenas um objeto antigo de latão e madeira. Inofensivo. Me levantei tremendo. Ilusão de ótica. Repeti para mim mesma em voz alta. Estou cansada, estressada. Foi só isso. Mas no fundo, eu sabia que não era. Eu tinha visto algo real. E havia uma sensação que não conseguia descrever. Como se uma parte de mim ainda estivesse lá, olhando através daquele telescópio, presa naquele olho cósmico. Entrei no apartamento e tranquei a porta da varanda. Fechei as cortinas, mas não conseguia parar de tremer. Fui até a cozinha, servi água. Minhas mãos tremiam tanto que derramei metade. Foi então que eu vi um som vindo da varanda, baixo, quase imperceptível, como um zumbido. Ou não. Era mais como sussurros, múltiplos sussurros sobrepostos, vozes que não eram vozes, falando em línguas que não eram línguas. Me aproximei da porta da varanda lentamente. Abri a cortina apenas uma fresta. O telescópio estava lá, mas uma das lentes estava brilhando. Um brilho fraco, pulsante, como se estivesse respirando. E por um breve momento, jurei ter visto algo refletido na lente. Não era meu reflexo. Era o olho, olhando para mim através do telescópio, de dentro dele. Fechei a cortina rapidamente e recuei. Isso não está acontecendo. Sussurrei para mim mesma. Não pode estar acontecendo. Fui para o quarto e me tranquei lá. Não dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o olho olhando de volta e sentia que algo havia mudado dentro de mim, que algo tinha sido marcado. O primeiro dia havia terminado. Faltavam 6. 19 de novembro, quarta-feira. Acordei depois de apenas 2 horas de sono agitado.
dor de cabeça terrível, olhos ardendo como se tivesse olhado para o sol. E havia algo mais. Imagens residuais. Quando piscava, por uma fração de segundo, via flashes daquela cidade alienígena, daqueles seres congelados, daquele olho. Preciso entender o que está acontecendo, pensei. Saí do quarto hesitantemente. A porta da varanda estava fechada, cortina puxada. Não queria olhar para lá. Não queria ver o telescópio, mas precisava de respostas. Fui até a sala onde tinha deixado a caixa com os documentos do meu tio. Me sentei no sofá e comecei a examinar tudo. 3 diários cobrindo décadas. Comecei pelo primeiro, 15 de março de 1978. Recebi hoje um presente extraordinário, um telescópio refrator de 1897. Meu orientador disse que pertenceu a um astrônomo alemão, de uma sociedade secreta. O telescópio é magnífico. 3 de abril de 1978. Algo estranho. Estava observando Júpiter quando as lentes ficaram turvas. Não, era como ver através de água. Por um momento vi algo que não era Júpiter. Parecia uma cidade. Mas isso é impossível. 20 de dezembro de 1978. Conheci os outros hoje. Professor Dalton me levou para uma reunião. Havia 7 pessoas, todos com telescópios idênticos ao meu. Eles se chamam a Ordem do Olho Cósmico. Falam sobre visitantes interestelares e catalogação de civilizações. No início achei excêntrico, mas há algo mais profundo. Parei de ler. Meu coração acelerou. A Ordem do Olho Cósmico. Era real. Meu tio realmente fazia parte de um culto. Continuei lendo, pulando para entradas mais recentes. 14 de janeiro de 1986. Minha irmã Laura veio me visitar. Cometi um erro terrível. Deixei ela olhar pelo telescópio. Estávamos observando o cometa Halley. Laura viu algo. Nos dias seguintes, ela mudou. Ficou distante, assustada. Desenhava símbolos estranhos. Dizia que eles estavam vindo. 27 de janeiro de 1986. Encontraram Laura no Ibirapuera, congelada. Os médicos não entendem, mas eu entendo. Ela viu demais. E eles a levaram. Não fisicamente, mas sua consciência foi extraída. O que restou foi apenas uma casca vazia. Foi minha culpa. Larguei o diário. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Minha mãe não tinha morrido de causas naturais. Ela tinha sido levada por algo relacionado ao telescópio. Peguei o terceiro diário, as entradas mais recentes. 5 de julho de 2025. A NASA anunciou 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar. A Ordem está em êxtase. Dizem que a profecia se cumpre, que 3 visitantes em menos de 10 anos significa que fomos marcados, que a colheitadeira está vindo. Usei o telescópio e vi. Deus, eu vi. Mundos, centenas deles. Todos congelados, todos mortos. E agora é a nossa vez. 1º de agosto de 2025. A Ordem quer fazer o ritual. Os 7 observadores devem apontar para 3 Atlas simultaneamente no periélio. Eles acreditam que isso abrirá o portal, que seremos elevados. São loucos. Isso não é elevação. É extinção. Recusei. Eles me ameaçaram. Disseram que se eu não cooperar, encontrarão outra pessoa. Alguém da minha família. Marina. 15 de outubro de 2025. Tentei destruir o telescópio.
Quebrei as lentes. Mas quando voltei, estavam intactas, como se nada tivesse acontecido. Talvez o telescópio não seja físico. Talvez seja apenas uma manifestação. Um portal. 28 de outubro de 2025. Amanhã é o periélio. A Ordem vai fazer o ritual. Estou escrevendo para a Marina. Preciso avisá-la. Protegê-la. Sinto dores no peito. Se algo acontecer, que Deus a proteja. Perdoe-me, Laura. Perdoe-me, Marina. Essa foi a última entrada. Meu tio morreu no dia seguinte, 29 de outubro, exatamente no dia do periélio de 3 e Atlas. Fechei o diário lentamente. Tudo fazia sentido agora. A obsessão do meu tio, a morte da minha mãe, o aviso. Mas havia algo que me perturbava. Se o telescópio era tão perigoso, por que eu senti uma compulsão tão forte para olhar? Era apenas curiosidade? Ou havia algo me puxando, guiando, preparando? Olhei para a porta da varanda. O telescópio estava lá, esperando. E a pior parte? Uma parte de mim, uma parte pequena mas crescente, queria olhar novamente. Queria ver mais, entender mais. Balancei a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Não, sussurrei. Não vou cometer o mesmo erro. Precisava de ajuda. Precisava entender quem eram os outros membros da Ordem. Onde estavam os outros 6 telescópios em São Paulo. Abri meu laptop e comecei a pesquisar. Mas o que eu não sabia é que ao fazer essa pesquisa, eu estava sendo rastreada. A Ordem sabia que eu tinha o telescópio. E eles estavam vindo. Dia 2 chegava ao fim. Faltavam 5. 20 de novembro, quinta-feira. Passei o dia inteiro pesquisando sobre a Ordem do Olho Cósmico. Encontrei algumas menções em fóruns antigos de astronomia e sites de conspiração. A maioria tratava como lenda urbana paulistana, mas todos concordavam. A Ordem acreditava em colheitadeiras cósmicas, entidades que catalogavam civilizações antes de suas distinções. Encontrei um post particularmente perturbador de 2019. Conheci um cara da Ordem. Ele estava obcecado com Oumuamua. Dizia que era o primeiro de 3, que quando o terceiro chegasse, seria o fim. Me mostrou um telescópio e me convidou para olhar. Recusei. 2 semanas depois, ele desapareceu. Senti um calafrio. Olhei o relógio. 23h47. Deveria dormir, esquecer tudo. Mas ao invés disso, me levantei e caminhei em direção à varanda. Eu sabia que não deveria. Cada parte racional de mim gritava para parar. Mas havia algo mais forte, uma compulsão, uma necessidade, como se houvesse respostas esperando através daquela ocular. Abri a cortina. O telescópio estava lá, exatamente onde eu deixei, apontado para o céu. Me aproximei lentamente. A varanda estava fria, mais fria do que deveria. Podia ver minha respiração formando névoa. Só mais uma vez, sussurrei, só para entender. Depois destruo tudo. Coloquei o olho no ocular e o que vi foi muito pior que a primeira vez. Desta vez não foram apenas flashes, foram sequências completas, memórias inteiras. Vi o primeiro mundo com detalhes, a civilização que tinha vislumbrado antes, vi sua cidade se expandindo, tecnologia avançando, habitantes vivendo, amando, criando. E então, a chegada. O primeiro visitante, um objeto estranho cruzando o sistema deles. Inicialmente só curiosidade científica, depois preocupação. Alguns habitantes começaram a ter visões, sonhos compartilhados, desenhavam os mesmos símbolos. Então veio o segundo visitante, e com ele mudanças profundas, desaparecimentos, loucura. E então o terceiro visitante, e com ele a colheitadeira. Vi a entidade pela segunda vez, mas agora com clareza total. Ela não era física no sentido tradicional,
Era mais como uma presença dimensional, algo existindo em múltiplos planos simultaneamente, feita de vazio, de ausência, de negação da existência, coberta de olhos, mas não eram olhos reais, eram buracos, portais, cada um conectado a um mundo diferente, a uma civilização coletada. A entidade desceu sobre aquele mundo e vi como funcionava a colheita. Não era destruição violenta, era extração. Ela emitia um campo, e esse campo congelava não apenas matéria, mas tempo, espaço, consciência. Cada ser vivo teve sua consciência extraída, copiada, armazenada, preservada eternamente dentro da entidade, enquanto seus corpos ficavam como estátuas de gelo. E então, a entidade partiu, deixando um mundo morto, silencioso, perfeito. Mas não vi apenas um mundo. Vi 3, 5, 10, centenas. A entidade tinha feito isso incontáveis vezes, por eras inimagináveis, viajando entre estrelas, marcando sistemas com 3 visitantes e então retornando para coletar. E agora, vi algo que me fez gritar. Vi a Terra, mas não a Terra do presente, a Terra do futuro. A visão me transportou através do tempo. 2028, objetos estranhos no espaço próximo, fragmentos da colheitadeira se posicionando. 2034, a primeira visitação direta. Uma grande cidade acorda sob névoa estranha. Milhares desaparecem durante a noite. 2047, loucura global. Pessoas tendo os mesmos sonhos, desenhando os mesmos símbolos, sociedades em colapso. 2073, o céu escurece. A chegada. A colheitadeira se manifesta completamente. Sua presença bloqueia a luz das estrelas. E então, o campo, expandindo pelo planeta inteiro. 7 bilhões de pessoas param, congeladas. Consciências extraídas, preservadas, adicionadas à coleção infinita. 2098, vi São Paulo, minha cidade, congelada. A Paulista coberta de gelo eterno, o MASP transformado em escultura cristalina, milhões de pessoas em suas últimas posições. E entre elas, vi a mim mesma, na varanda do meu apartamento, olhando para o céu com um telescópio. Olhos abertos, congelados em horror e compreensão. E foi então que entendi a verdade mais aterrorizante. 3 e Atlas não era apenas um arauto. 3 e Atlas era a colheitadeira, ou parte dela. O cometa não era gelo normal. Era feito de consciências congeladas. Bilhões de mentes preservadas de civilizações extintas, compactadas em forma física, enviadas como sondas. E cada pessoa que olhava através dos observadores estava se conectando diretamente com essas consciências, sendo marcada, tornando-se um ponto de ancoragem, um portal. Os 7 observadores em São Paulo não eram telescópios, eram antenas, receptores, portais. E quando todos fossem ativados simultaneamente, o portal se abriria, a colheitadeira poderia entrar e a colheita começaria. Me afastei do telescópio violentamente. Caí no chão da varanda. Vomitei. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Não, não, não! Rastejei para dentro. Fechei a porta. Mas sabia que não adiantava. Eu tinha visto. Estava marcada. E o pior, a visão não tinha terminado. Mesmo de olhos fechados, ainda sentia a presença da colheitadeira. E ouvia a voz, não audível, conceitual, transmitida diretamente na minha mente. Você vê, finalmente,
Vocês sempre vêm, eventualmente. Cada civilização, cada mundo. Sempre há aqueles que olham, que buscam, que precisam saber. E ao saber, abrem o caminho. Você não é a primeira, Marina. Sua mãe viu, seu tio viu. Agora você vê. Em 73 anos voltaremos, e vocês serão preservados, imortalizados. Suas consciências adicionadas à nossa coleção infinita. Vocês viverão para sempre, dentro de nós. Não tenham medo. A extinção não é o fim, é transformação, é eternidade. Preparem-se, observem, testemunhem. E quando chegarmos, aceitem. Não! Gritei até minha garganta doer, até não ter mais ar. Corri pro banheiro e me tranquei. Abri o chuveiro com água gelada e entrei vestida. Precisava sentir algo real, algo físico. Fiquei sob a água por horas até as visões pararem. Quando eu saí, já estava amanhecendo. 21 de novembro, dia 3. Olhei no espelho de banheiro. Olhos vermelhos, pele pálida. Mas foi outra coisa que me fez congelar. E no pescoço, bem abaixo da orelha esquerda, havia uma marca pequena, como um símbolo. Um círculo com uma cauda, como um cometa. Mas no centro, um ponto escuro, como um olho. A marca não estava lá antes. Toquei com dedos trêmulos. Era real, física, permanente. Eu havia sido marcada, literalmente. E sabia, não havia mais volta. Faltavam 4 dias. 21 de novembro, quinta-feira. Não saí de casa, não conseguia. A marca no meu pescoço pulsava levemente. Não era dor, era mais como uma presença constante, uma conexão. Como se houvesse um fio invisível me ligando a algo muito, muito distante. A 3i Atlas, a colheitadeira. Tentei comer, mas vomitei. Tentei dormir, mas as visões retornavam. Fragmentos de memórias que não eram minhas. Vidas inteiras de seres alienígenas. Seus medos, suas esperanças, seus últimos momentos. Tudo compactado em flashes sobrepostos na minha mente. Era como carregar um arquivo corrompido no cérebro. Informação demais, conhecimento demais, horror demais. Às 15h30, meu celular vibrou. Instagram. Mensagem de uma conta sem foto. Username, @olhocósmico_sp. Sabemos que você viu. Sabemos que foi marcada. Não tenha medo. Podemos ajudar. Encontro hoje, 23 horas, Praça da República. Venha sozinha. Traga o observador. Olhei para a mensagem por longos minutos. Cada instinto gritava para bloquear, apagar, chamar polícia. Mas outra parte de mim, a parte que tinha sido marcada, sabia que precisava ir. Precisava entender se havia uma forma de parar o que estava vindo. Ou pelo menos de sobreviver. Respondi: quem são vocês? A resposta veio imediatamente. Somos aqueles que vêm, aqueles que entendem. Seu tio era um de nós. Agora você é. Venha esta noite. Tudo será explicado. Fechei o celular. Sabia que era péssima ideia, mas também sabia que não tinha escolha.
As horas passaram como se o tempo tivesse distorcido. Às 22h30, me vesti com roupas escuras. Coloquei uma jaqueta com capuz para esconder a marca. Peguei o telescópio, surpreendentemente leve, apesar de parecer pesado, e saí. São Paulo à noite é um mundo diferente. Luzes de neon, vendedores recolhendo barracas, pessoas voltando tarde do trabalho. Vida normal continuando, enquanto eu carregava o peso de saber o que estava vindo. Peguei um Uber até a Praça da República. O motorista tentou conversar. "Vai fazer astroturismo?" perguntou apontando para o telescópio. Forcei um sorriso. Algo assim. "Legal. Minha filha também gosta de estrelas. Sempre me pergunta sobre planetas." Senti um aperto no coração. Aquele homem, a filha dele, em 73 anos, todos congelados. "Cuide bem dela", sussurrei. Ele riu. "Sempre cuido. Ela é minha princesinha." Quando cheguei na praça, desci e paguei. Fiquei sozinha. A praça estava estranhamente vazia para uma quinta-noite. Apenas alguns moradores de rua, uns skatistas ao longe. Caminhei até o centro, perto da fonte, e esperei. 23h05. Ninguém. 23h10. Nada ainda. Estava prestes a ir embora quando ouvi passos. 3 figuras surgiram das sombras. 2 mulheres e um homem. Vestidos normalmente, jeans, jaquetas, mochilas. Poderiam ser qualquer pessoa em São Paulo, mas todos usavam pequenos broches metálicos. Um cometa com olho no centro. A mulher mais velha, cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, se aproximou primeiro. Sorriu. Um sorriso que deveria ser reconfortante, mas pareceu vazio. "Marina, finalmente! Estávamos esperando por você." "Quem são vocês?" perguntei, tentando soar firme. "Meu nome é Helena, esta é Carla e este é Roberto. Somos membros da Ordem do Olho Cósmico, assim como seu tio era. Assim como sua mãe foi, brevemente." Senti raiva subindo. "Minha mãe morreu por causa de vocês." "Sua mãe transcendeu. Foi uma das primeiras marcadas desta geração. Uma pioneira. Sua consciência está preservada. Ainda existe dentro da colheitadeira, esperando por nós." "Vocês são loucos." Somos os únicos sãos em um mundo de cegos. Você viu, Marina? Sabe a verdade agora. A colheitadeira está vindo. Em 73 anos, não há como evitar, não há como lutar. Só há 2 opções: ser colhida inconsciente ou se preparar para a transcendência consciente. A Ordem existe há séculos. Quando o Oumuamua chegou em 2017, soubemos que o ciclo havia começado. Borisov, em 2019, confirmou. E agora, 3i Atlas, o terceiro arauto. A profecia se completa. Aqueles que foram marcados, aqueles que observaram através dos 7 observadores, serão os primeiros a transcender. Transcender? Vocês querem dizer morrer? Ter as consciências roubadas, transformadas em arquivos numa biblioteca cósmica de horrores? Você não entende ainda, mas entenderá. A morte física é inevitável, mas a colheitadeira oferece imortalidade, verdadeira imortalidade. Nossas consciências preservadas eternamente, viajando entre estrelas, testemunhando o cosmos, é uma dádiva. Meu tio não pensava assim. Ele tentou destruir o telescópio. Tentou me proteger. Augusto era fraco. Tinha dúvidas, medos. No final, o consumiram. Mas você, Marina, você é mais forte. Podemos sentir. A marca em seu pescoço brilha mais intensamente que qualquer outra. Você foi escolhida. Não por nós, pela própria colheitadeira. Eu não quero ser escolhida. Não quero fazer parte disso. Tarde demais. Você já faz. Olhou, viu, foi marcada.
Agora há apenas uma escolha: aceitar seu destino, ou lutar e enlouquecer como tantos outros. Temos os 7 observadores, 7 portais. Seu tio guardava o quarto. Agora é seu. Em 3 dias, haverá uma convergência astronômica. 3i Atlas estará em alinhamento perfeito. Naquela noite, os 7 guardiões se reunirão. Observaremos juntos. Ativaremos os portais completamente e faremos contato direto. Será nossa ascensão, nossa preparação para 2098. E se eu recusar? Perguntei, sabendo a resposta. Então sofrerá. A marcação não pode ser desfeita. Você está conectada. As visões continuarão, ficando piores, mais intensas. Sua mente se fragmentará, perderá a sanidade e, no final, virá até nós de qualquer forma, implorando por liberação. Não seja tola. Junte-se voluntariamente. Abrace seu destino. Preciso pensar, disse, ganhando tempo. Não há tempo. Você tem até 24 de novembro. 3 dias. Às 23 horas, nos encontraremos no antigo observatório municipal no Parque Ibirapuera. Traga seu observador. Junte-se aos outros 6. Ou não venha. E viva atormentada por visões e arrependimento. Os 3 começaram a se afastar. Mas Helena parou e olhou para trás. Ah, Marina, mais uma coisa. Você não é a única sendo procurada. Há outras pessoas marcadas acidentalmente. Pessoas que viram 3i Atlas através de telescópios normais e tiveram experiências. A marca está se espalhando, mais rápido que em ciclos anteriores. É como se a colheitadeira estivesse com pressa desta vez. Interessante, não? E com isso, os 3 desapareceram na escuridão. Fiquei parada ali por longos minutos, segurando o telescópio, sentindo a marca pulsar. Queria correr, gritar, acordar e descobrir que era pesadelo, mas sabia que era real. Terrivelmente real. Voltei para casa em silêncio. Quando cheguei, coloquei o telescópio na varanda, mas não olhei através dele, não desta vez. Abri meu laptop e comecei a pesquisar sobre o Observatório Municipal no Ibirapuera, o lugar onde minha mãe foi encontrada congelada em 1986. O lugar onde o ritual final aconteceria em 3 dias. Precisava tomar uma decisão: juntar-me à ordem e abraçar a transcendência, ou encontrar uma forma de resistir, não apenas para me salvar, mas potencialmente salvar toda a humanidade. Mas como uma pessoa sozinha poderia lutar contra algo tão vasto, tão antigo, tão inevitável? Dia 4 terminava. Faltavam 3. 22 de novembro, sexta-feira. Não dormi. Novamente. Passei a noite pesquisando sobre o Observatório Municipal do Ibirapuera. Construído em 1957, fechado em 1985 por questões de segurança. Desde então, abandonado, oficialmente. Mas encontrei relatos estranhos em fóruns. Pessoas alegando ter visto luzes lá durante certas noites. Figuras encapuzadas, rituais. A maioria dos posts era de 2017 e 2019, os anos de Oumuamua e 2i Borzovich. A ordem estava se reunindo lá há anos, observando, esperando, preparando. Mas havia algo que eu precisava fazer antes de decidir qualquer coisa. Precisava falar com meu pai, saber a verdade completa sobre o que aconteceu com minha mãe. Às 9 da manhã, peguei um Uber até Moema. Meu pai é um homem reservado, aposentado, solitário. Depois que minha mãe morreu, ele nunca se casou novamente. Nunca falou sobre Laura. Era como se aquele capítulo tivesse sido apagado. Toquei a campainha. Ele abriu, surpreso. Marina, o que está fazendo aqui? Está tudo bem? Preciso falar com você, pai. Sobre a mãe. Marina, já conversamos sobre isso. Não há nada mais a dizer. Ah, sim. Sei sobre o tio Augusto, sobre o telescópio, sobre a ordem. Como você... Augusto te contou? Ele morreu, pai. Me deixou tudo, incluindo o telescópio. E eu... olhei. Você fez o quê? Não. Marina, você não deveria... Por quê?
Ele tropeçou para trás, apoiando-se na parede. Fui marcada, pai, assim como a mãe foi. E preciso saber o que realmente aconteceu. A verdade completa. Meu pai me puxou para dentro e fechou a porta rapidamente. Verificou as janelas como se alguém pudesse estar observando. Então se sentou no sofá, com o rosto nas mãos. Tentei te proteger. Passei sua vida inteira tentando te manter longe disso. E agora? Agora é tarde. Então me conte. Tudo. Sua mãe, Laura, era incrível, curiosa, inteligente, cheia de vida. Quando conheci Augusto, ele estava se envolvendo com aquele grupo, a Ordem. Achei que era hobby excêntrico. Nada demais. Mas em 1985, as coisas mudaram. Augusto estava obcecado. Falava sobre visitantes de outras estrelas, sobre uma entidade que catalogava mundos. Achei que estava tendo um surto. E então, janeiro de 1986, o cometa Halley estava passando. Augusto convidou Laura para observar com ele, através daquele maldito telescópio. Ela voltou diferente naquela noite. Olhos vidrados, distante. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela só disse: "Eu vi, Carlos. Vi tudo. Todos os mundos. Todos os fins. E agora eu entendo." Nos dias seguintes, parou de comer, parou de dormir. Apenas desenhava. Sempre o mesmo símbolo. Um cometa com um olho. Tentei levá-la ao médico. Recusou. Dizia que estava sendo preparada. Que logo tudo faria sentido. Na última noite, 26 de janeiro, ela me beijou. Você dormia no quarto. Ela entrou, te deu um beijo na testa e sussurrou: "Desculpe, minha pequena. Mamãe precisa ir, mas um dia vamos nos ver novamente, dentro da luz fria." E então saiu. Fui atrás. Ela foi caminhando até o Ibirapuera, até o observatório abandonado. As portas estavam abertas. Quando cheguei, havia 6 pessoas dentro. Todas usando capuzes, todas ao redor de telescópios. E Laura estava no centro, olhando para o céu através de uma abertura no teto. Gritei por ela, mas era como se não me ouvisse. E então, algo aconteceu. O ar ficou frio, tão frio que eu vi a minha respiração. E Laura começou a brilhar. Não é isso. Era como se a luz estivesse sendo sugada dela. Em segundos, ela congelou. Ali mesmo, em pé, olhos ainda abertos, olhando para cima. As outras pessoas não fizeram nada, apenas observaram. E então, partiram. Me deixaram sozinho, com o corpo da minha esposa. Por que nunca me contou? Perguntei com voz trêmula. Porque quem acreditaria? Contei para a polícia. Acharam que estava em choque. Os médicos não explicaram o congelamento, então arquivaram. E Augusto me implorou para nunca contar a você. Disse que se soubesse, ficaria curiosa. E curiosidade é a primeira porta. Eles vão fazer isso de novo, em 2 dias, no mesmo observatório, e querem que eu participe. Não vá. Por favor, Marina. Não faça o que sua mãe fez. Fuja. Saia de São Paulo, do Brasil. Vá para longe. Não adianta, pai. Fui marcada. As visões não param. E segundo a ordem, se eu não aceitar a transcendência voluntariamente, vou enlouquecer de qualquer forma. Então lute. Resista. Mas não entregue a sua alma para essa coisa. Abracei meu pai. Senti suas lágrimas molhando meu ombro. Vou tentar, prometo. Saí de casa com o coração pesado. Agora sabia a verdade completa. Minha mãe não tinha simplesmente morrido. Foi consumida, usada, sacrificada. E agora queriam fazer o mesmo comigo. Mas eu não era como ela. Não iria simplesmente aceitar. Enquanto voltava para casa, tive uma ideia. Perigosa, talvez insana, mas era a única que fazia sentido.
Se a Ordem queria usar os 7 observadores para abrir um portal completo, e se eu conseguisse interromper? Ou melhor, e se eu pudesse usar os observadores de forma diferente? Não para abrir um portal, mas para fechá-lo? Ou diluí-lo? Lembrei da carta do meu tio. Ele tentou destruir o telescópio, mas as lentes se regeneraram, como se o objeto não fosse completamente físico. Então destruição física não funcionaria. Mas e se, ao invés de 7 pessoas observando, houvesse milhares, milhões? Se a conexão fosse diluída entre tantas mentes, talvez o portal não conseguisse se formar. Talvez a colheitadeira ficasse confusa, fragmentada. Era teoria louca. Mas eu não tinha nada a perder. Quando cheguei em casa, montei o telescópio na varanda. Mas desta vez, também montei meu celular num tripé, apontando para o ocular. Eu iria transmitir, ao vivo, para o mundo todo. Mostrar 3 Atlas através do observador. Expor a verdade. E talvez, apenas talvez, salvar não só a mim mesma, mas a humanidade inteira. Ou condenar todos mais rápido. Não tinha certeza, mas era a minha única jogada. Dia 5 terminava. Faltavam 2. 23 de novembro, sábado. Passei o dia inteiro planejando. Criei contas em todas as redes sociais principais. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook. Todas com o mesmo nome, @Olho de Atlas. E comecei a postar. Posts misteriosos e intrigantes. Algo está vindo. 13 Atlas não é o que dizem. Amanhã à noite mostrarei a verdade. Transmissão ao vivo. Não percam. Usei todas as hashtags relevantes. Hashtag 13 Atlas. Hashtag Cometa Interestelar. Hashtag Astronomia. Hashtag Mistério. Hashtag Transmissão ao vivo. Os posts começaram a ganhar atração. Algumas centenas de visualizações, depois milhares. Pessoas curiosas, céticas, intrigadas. Mais uma teoria da conspiração, alguns comentavam. Mal posso esperar pelo show, outros diziam. Não respondi ninguém, apenas postava contagens regressivas. 24 horas para a verdade, 23 horas para a verdade. Enquanto isso, continuava tendo visões, mas agora eram diferentes. Era como se a colheitadeira soubesse o que eu estava planejando. As visões se tornaram ameaçadoras. Via não apenas o futuro distante, mas possibilidades imediatas. Versões de mim mesma tomando decisões diferentes. Numa visão, me via indo ao observatório, juntando-me ao ritual, transcendendo pacificamente. Noutra, me vi enlouquecendo, arranhando a própria pele, tentando remover a marca. Noutra ainda, via minha transmissão, mas ao invés de despertar as pessoas, as condenava. Milhões marcados instantaneamente, o portal se abrindo muito mais rápido. Era como se a colheitadeira estivesse me mostrando os múltiplos futuros possíveis, tentando me fazer duvidar, hesitar, desistir. Mas eu sou teimosa, como a minha mãe era. Às 18 horas recebi uma ligação, número desconhecido. Atendi. Marina, sabemos o que você está planejando. Como vocês... Comecei. Estamos todos conectados agora, através da marca, através do observador. Vemos o que você vê, sentimos o que sente. Você não pode nos esconder nada. Então sabem que não vou me juntar a vocês. Sabemos que pensa que pode lutar. Mas você não entende, Marina. Não há luta, não há resistência. Há apenas aceitação ou sofrimento. Acha que ao expor 13 Atlas para o mundo vai impedir o inevitável? Vai apenas acelerar. Vai marcar milhões. E quando o ritual acontecer amanhã, o portal será 1000 vezes mais forte. Você não está nos combatendo, está nos ajudando. Então por que estão tentando me parar? Perguntei. Porque há variáveis que nem nós compreendemos completamente. A colheitadeira é antiga, vasta. Seus métodos transcendem nossa compreensão. Se você realmente conseguir diluir a conexão entre milhões, pode criar uma anomalia. E anomalias são imprevisíveis. Podem atrasar o inevitável ou destruir tudo mais rápido. Não sabemos. E não saber nos assusta. Bom, pelo menos temos isso em comum, disse e desliguei. Mas mesmo dizendo isso,
Não tinha certeza se acreditava. Estava exausta, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. A marca no pescoço pulsava constantemente e as vozes, os sussurros das consciências dentro de 3 Yatras nunca paravam. Era como ter uma estação de rádio tocando no fundo da mente, milhares de vozes sobrepostas, algumas suplicando por libertação, outras aceitando o destino, outras rindo. Aquelas eram as piores. As que tinham enlouquecido há tanto tempo que agora encontravam alegria na eternidade vazia. Me perguntava se eu também chegaria a esse ponto. Se resistir valia realmente a pena, ou se a ordem estava certa, se aceitar era o único caminho para a paz. Às 22 horas postei a última atualização. Transmissão ao vivo, amanhã, 24 de novembro, às 22 horas. Mostrarei 3 Yatlas através de um telescópio especial. Vocês verão coisas que ninguém deveria ver. Preparem-se. Ou não. De qualquer forma, tudo muda amanhã. O post teve 50.000 curtidas em 1 hora. Comentários começaram a inundar. Isso vai ser épico. Finalmente verdade sobre objetos interestelares. Aposto que é CGI falso. Mal posso esperar. Li os comentários. Todas aquelas pessoas, animadas, curiosas, inocentes, sem ideia do que estavam prestes a testemunhar, do que estavam prestes a se tornar. Perdoe-me, sussurrei para a tela. Fechei o celular e fui para a varanda. O telescópio estava lá, esperando, como sempre. Não o tinha tocado desde a última visão, mas agora precisava fazer um teste, verificar se a transmissão realmente funcionaria, se o celular conseguiria capturar o que eu via através da ocular, ou se as visões eram apenas mentais. Posicionei o celular cuidadosamente, apontei a câmera para a ocular. Comecei uma transmissão teste no Instagram, apenas para mim, privada. Então olhei pelo telescópio. Vi 3 Yatlas novamente. Mas dessa vez, algo era diferente. O cometa parecia mais próximo. Não fisicamente, ainda estava a milhões de quilômetros, mas energeticamente. Como se a distância entre mim e a colheitadeira estivesse diminuindo. Como se realidades estivessem começando a se sobrepor. Vi a superfície de 3 Yatlas mais claramente que nunca vira. Não era gelo comum, era cristalino, geométrico, artificial, como se bilhões de pequenos prismas tivessem sido compactados juntos e dentro de cada prisma, uma consciência, uma memória, uma vida congelada. Senti náusea. Aquilo não era um cometa, era um caixão cósmico, um arquivo de horrores. Me afastei e verifiquei o celular. A transmissão tinha capturado algo. Não exatamente o que eu vi, mas algo. Na tela, 3 Yatlas parecia distorcido, pulsando, e havia formas se movendo em sua superfície, sombras que não deveriam estar lá. Mas era o suficiente. Era visível, transmissível, real. Desliguei a transmissão teste. Amanhã será o dia. Dia 6 estava terminando. Restava apenas um. Fui para a cama, mas não dormi. Apenas deitei lá, olhando para o teto, escutando as vozes, sentindo a marca pulsar e esperando pelo amanhecer. Pelo fim. Ou pelo começo de algo pior. 24 de novembro, domingo. O último dia. Acordei ao meio-dia. Não porque dormi, mas porque finalmente desmaiara de exaustão às 10 da manhã. Quando abri os olhos, levou alguns segundos para lembrar onde estava, quem era, o que estava prestes a fazer. Chequei meu celular. Os posts da noite anterior tinham explodido. 150.000 seguidores novos, milhares de comentários. Pessoas de todo o Brasil, do mundo, esperando pela transmissão.
Alguns eram céticos, outros entusiastas de conspiração. Outros eram diferentes. Notei um padrão estranho. Alguns comentários diziam: "Eu também vi. Você não tá sozinha. Eles estão vindo. A marca queima." Senti um calafrio. Havia outras pessoas marcadas. Pessoas que tinham olhado para A3 e Atlas através de telescópios comuns e tido experiências. Helena estava certa. A marca estava se espalhando mais rápido que em ciclos anteriores. Passei o dia em dormência. Não comi. Apenas bebi água. Tentei assistir TV para me distrair, mas todas as notícias pareciam irrelevantes. Políticos, celebridades, esportes, banalidades. Tudo tão pequeno, tão insignificante, comparado ao que estava realmente acontecendo. Às 20 horas comecei a me preparar. Montei o telescópio na varanda, posicionei o celular perfeitamente, testei a conexão, verifiquei a bateria. Tudo pronto. Às 21h30 postei. 30 minutos. Preparem-se. Às 21h45. 15 minutos. Não há volta. Às 21h55. 5 minutos. Que Deus nos perdoe. Às 21h59, respirei fundo. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia descontroladamente. A marca no pescoço queimava. E as vozes estavam gritando agora. Algumas implorando para eu parar. Outras incentivando. Outras apenas rindo. Olhei para o céu de São Paulo. A cidade estava viva abaixo de mim. Milhões de pessoas vivendo suas vidas. Sem ideia. Perdoe-me, sussurrei novamente. Então, às 22 horas exatas, apertei o botão. Transmissão ao vivo iniciada. Meu nome é Marina, e o que vou mostrar a vocês não é CGI, não é truque, não é ficção. É real. E depois que virem, nada será o mesmo. Vocês foram avisados. Virei a câmera para o telescópio. Em segundos, centenas de pessoas entraram. Depois milhares. Os números subiam rapidamente. 5.000, 10.000, 25.000. Comentários inundando. O que é isso? Cadê o cometa? Essa mina doida, kkk. Finalmente. Este é um telescópio de 1897. Pertenceu ao meu tio. E antes dele, a outras pessoas. Pessoas que faziam parte de uma sociedade secreta. Pessoas que sabiam a verdade sobre objetos interestelares. Sobre 3I Atlas. 3I Atlas não é apenas um cometa. É um arquivo, uma coleção. De civilizações extintas. De consciências congeladas. E em 73 anos, será nossa vez. Vou mostrar a vocês. Vou mostrar o que vi. E quando virem, vão entender. Preparem-se. Posicionei a câmera apontando diretamente para o ocular. Coloquei meu olho na lente. Por um momento, nada aconteceu. Os comentários ficaram impacientes. Nada está acontecendo. Só vejo preto. Perda de tempo. Mas então, algo mudou. A imagem na transmissão começou a distorcer. Não era apenas uma lente mostrando um cometa distante. Era algo mais. As pessoas assistindo começaram a ver flashes de imagens, uma cidade alienígena, criaturas humanoides em terror, um mundo congelando. Os comentários mudaram. Que porra é essa? Eu tô vendo coisas. Isso é real? Meu Deus! Tá doendo minha cabeça. 50.000 espectadores. 75.000. 100.000. A transmissão sendo compartilhada rapidamente. E cada pessoa que assistia estava vendo as mesmas imagens. As mesmas memórias de mundos mortos. E sentindo algo mudando dentro delas. Estão vendo? Entendem? Isso aconteceu com centenas de civilizações antes de nós. E vai acontecer conosco.
a menos que possamos fazer algo diferente. Mas então, algo inesperado aconteceu. A imagem mudou. Não era mais memórias do passado. Era o presente. Vi, e todos os espectadores viram a colheitadeira, mas não como uma entidade distante no espaço, como uma presença, aqui, agora, observando de volta. E ela estava irritada. Pela primeira vez em bilhões de anos, sua catalogação estava sendo interferida. Milhões de mentes vendo algo que não deveriam, conectando-se de formas não previstas, diluindo o portal antes dele ser aberto. A imagem escureceu. E então, um olho apareceu. Imenso, cósmico, atemporal, olhando diretamente para cada pessoa assistindo. Os comentários entraram em pânico. Ele tá me olhando. Eu sinto ele na minha cabeça. Desliguem isso. Não consigo parar. Tá queimando. 150 mil espectadores. E subindo. Senti a marca no pescoço explodir em dor. Gritei, mas não parei de olhar. E então, ouvi a voz. Todos ouviram. Não através do áudio, mas diretamente nas mentes. Parem. Vocês não compreendem. Não somos inimigos. Somos preservadores, guardiões de memórias. Vocês serão imortalizados. Por que resistem? Porque não queremos sua imortalidade. Não queremos ser arquivos em seu cemitério cósmico. Vocês não têm escolha. O processo já começou. 3 visitantes já passaram. Em 73 anos, voltaremos. E vocês, todos vocês, serão nossos. Não se vocês não puderem nos encontrar. Em tom de raiva, gritando. E foi então que fiz algo que nem a ordem previu. Não tentei fechar o portal. Eu expandi. Gritei para a câmera. Todos, olhem para o céu. Olhem para 3i Atlas. Não através de telescópios, com seus próprios olhos. Vejam, conectem-se. Se ele quer nos catalogar, vamos mostrar quantos somos. Vamos diluir sua presença em bilhões de consciências até ele não conseguir mais formar um portal coerente. Era insanidade, loucura absoluta. Mas as pessoas fizeram. Em São Paulo, no Brasil, no mundo. 200 mil pessoas assistindo saíram de suas casas, olharam para o céu, procuraram por 3i Atlas. Mesmo sem vê-lo a olho nu, focaram, conectaram. E algo aconteceu. A colheitadeira sentiu, pela primeira vez em sua existência infinita, sentiu confusão. O portal que deveria formar em 73 anos estava se fragmentando, diluindo, espalhando-se entre muitas mentes ao invés de concentrar em poucas. Era como tentar segurar a água com as mãos abertas. A imagem na transmissão começou a piscar. O olho cósmico pulsava erraticamente. E então ouvi algo diferente. Não era a voz da colheitadeira. Eram as outras consciências. As civilizações presas dentro dela. E estavam esperançosas. Pela primeira vez em eras, havia uma chance. Uma pequena chance de que este ciclo fosse diferente, de que esta civilização resistisse, de que o processo pudesse ser quebrado. Senti lágrimas rolando. Não sei se isso vai funcionar, não sei se estou salvando vocês ou condenando todos mais rápido, mas prefiro morrer lutando do que viver ajoelhada. Se a colheitadeira vai nos levar em 73 anos, que saiba que não fomos fáceis, que resistimos, que olhamos de volta. A transmissão começou a falhar. Interferências.
A imagem congelou. E então tela preta. A transmissão caiu. Fui lançada para trás, afastada do telescópio. Bati contra a parede. Minha visão embaçada. Sangue escorrendo do nariz. A marca no pescoço estava sumindo. Não completamente, mas desbotando. Como se a conexão tivesse sido interrompida. Olhei para o telescópio. Estava rachado. As lentes, que tinham se regenerado antes, agora estavam permanentemente quebradas. O objeto físico havia falhado. O portal, pelo menos este, estava fechado. Rastejei até dentro. Peguei meu celular. A transmissão durou 23 minutos e atingiu 473 mil espectadores simultâneos. Quase 500 mil de pessoas. Todas marcadas. Todas conectadas. Todas mudadas. Não sabia se era vitória ou derrota, mas estava feito. Era 22 horas e 35 minutos. Em 25 minutos, a ordem se reuniria no observatório do Ibirapuera para fazer o ritual com 7 observadores. Mas agora, um dos observadores estava destruído e centenas de milhares de pessoas tinham se dispostas à verdade. O ritual ainda funcionaria? Ou eu tinha criado algo pior? Não sabia, mas estava cansada demais para me importar. Arrastei-me até a cama. Deitei. E pela primeira vez em 7 dias, as vozes estavam silenciosas. Não completamente desaparecidas, mas mais fracas. Distantes. Como um eco de um eco. Fechei os olhos e dormi. Dia 7 havia terminado. Acordei 3 dias depois. Não na minha cama, em um hospital. Meu pai estava ao lado, segurando minha mão. Quando abri os olhos, ele chorou. Graças a Deus. Você estava em coma? Os médicos não sabiam o que tinha acontecido? Pensei que tinha perdido você também. Quanto tempo? Minha voz estava fraca. 3 dias. É 27 de novembro. Seus vizinhos te encontraram desacordada. Chamaram a ambulância. Tentei sentar. O que aconteceu? Com a ordem? Com o ritual? Que ritual? Marina, você estava delirando. Febre altíssima. Os médicos disseram que foi um tipo de colapso nervoso. Não foi. A transmissão. 3i Atlas. Você não viu? Sua transmissão viralizou, mas depois que caiu, foi deletada. Todas as plataformas removeram. Dizem que era ARG, Arte de Realidade Alternada. As pessoas ainda discutem online se era real ou montagem. Mas o quê? Pressionei. Mas, Marina, coisas estranhas têm acontecido. Desde aquela noite. Que tipo de coisas? Pessoas ao redor do mundo, milhares delas, relatam os mesmos sonhos, as mesmas visões, símbolos. Médicos dizem que é histeria coletiva, mas não sei. E tem mais. O observatório no Ibirapuera, houve um incidente lá, na noite da sua transmissão, às 23 horas. O quê? O que aconteceu? 7 corpos foram encontrados lá dentro, todos congelados, em pleno novembro, com 27 graus. Os médicos não explicam. As identidades ainda não foram totalmente divulgadas, mas uma delas era conhecida. Helena Medeiros, professora de astronomia aposentada. Aparentemente fazia parte de alguma sociedade secreta. Caí de volta na cama, em choque. A Ordem tentou fazer o ritual mesmo sem o 7º observador. E falhou. Marina, você não está fazendo sentido. Os médicos querem te manter em observação. Pai, estou bem. Ou pelo menos vou ficar. Só preciso processar. Passei mais 2 dias no hospital. Quando recebi alta, voltei para meu apartamento. O telescópio ainda estava na varanda, destruído, inútil. Peguei e levei até a lixeira do prédio. Acabou, pensei, mas sabia que não era a verdade. Nos dias seguintes, monitorei as notícias. A história dos 7 corpos foi abafada rapidamente.
Oficialmente, tratado como suicídio coletivo de culto. Nenhuma menção a telescópios ou rituais. Mas online, as coisas eram diferentes. Centenas de milhares de pessoas que assistiram à transmissão estavam tendo experiências, sonhos compartilhados, visões de mundos alienígenas, sensação de serem observadas. Alguns criaram grupos de apoio, outros entraram em negação. Alguns abraçaram, começaram a se chamar os marcados. E eu me tornei uma lenda. Alguns me chamavam de heroína, outros de charlatã, outros ainda de profeta do apocalipse. Não me importava com nenhuma nomenclatura. Tudo o que importava era que tinha sobrevivido. E talvez, apenas talvez, tinha dado à humanidade uma chance de lutar. 3 semanas depois da transmissão, recebi uma carta, sem remetente, apenas entregue na minha caixa de correio. Dentro, uma única folha com mensagem manuscrita. Marina, o que você fez foi inesperado. Em bilhões de anos, nenhuma civilização havia reagido desta forma. Diluir a conexão, fragmentar o portal, expor a verdade para milhões. Você não nos parou, mas nos atrasou. Talvez por décadas, talvez por séculos. Não sabemos. E essa incerteza é desconfortável. Em 73 anos ainda voltaremos. Mas agora a colheita será diferente, mais difícil. Vocês estarão preparados. Ou pelo menos alguns de vocês. Até lá, continuaremos observando. E vocês continuarão sendo observados. Porque uma vez marcados, nunca realmente estão livres. A colheitadeira. Queimei a carta, mas as palavras ficaram gravadas. Olhei pela janela, para o céu de São Paulo. Sabia que em algum lugar lá fora, a milhões de quilômetros, 3i Atlas continuava sua jornada, afastando-se do sistema solar, voltando para as profundezas do espaço interestelar. Mas um dia voltaria, ou algo pior viria, e quando esse dia chegasse, a humanidade estaria pronta? Não sei. Mas pelo menos agora sabemos que não estamos sozinhos no universo, e que ser observado é apenas o começo. Esta foi minha história, a história dos 7 dias que mudaram tudo, os 7 dias que me mostraram o destino da humanidade. E talvez, apenas talvez, os 7 dias que nos deram uma chance de mudá-lo. 73 anos até a colheita, até o retorno, até o fim. Ou talvez, até o começo de algo novo. Apenas o tempo dirá, e o tempo, é algo que a colheitadeira tem de cobra. Mas nós, bem, isso é algo que cada um terá que descobrir. Enquanto isso, quando você olhar para o céu noturno e ver as estrelas brilhando, lembre-se, algumas delas podem não ser estrelas, podem ser olhos, observando, esperando, catalogando. E se você sentir um arrepio inexplicável, uma sensação de ser observado, ou perceber uma pequena marca em algum lugar de sua pele, bem, talvez você também tenha sido marcado. E a pergunta então se torna: o que você fará com esse conhecimento? Lutará, aceitará ou simplesmente esperará? A escolha é sua por enquanto. Meu nome é Marina e esta foi a verdade sobre o 3i Atlas. Boa noite. E lembrem-se, os mistérios nunca dormem, e nem aqueles que os observam.